Já pensou receber uma visita inesperada de algo sobrenatural? Pois bem, no relato de hoje será isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta e me segue para mais vídeos assim. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria de me contar, me mande no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? E vamos ao relato, ao que interessa. Visitante na madrugada. Pois bem, Carlos, ele simplesmente foi para casa de uma tia. Já fazia muito tempo que ele não via a tia dele, né? Porque cada um morava numa cidade. Então, quando ele teve tempo, né, de ir, ele simplesmente arrumou as malinhas dele e falou: tia, posso ir pra aí e tal? E a tia falou: pode vir. E ele foi, né? A tia dele morava sempre de aluguel. Não tinha uma casa própria, então ela sempre ficava pulando de casa em casa. Então ele pegou e foi. Chegando lá, foi muito bem recebida, aquela coisa toda e etc. Mas ele sempre foi uma pessoa que ele sentia as coisas, sabe? Ele entrava no lugar, sabe aquela pessoa que sente e fala, tem algo estranho, tem algo errado, tipo que sente a energia das pessoas, essa coisa? Pois é. Ele fala que quando pisou o pé dentro da casa, ele sentiu algo muito estranho. Arrepiou-se dos pés à cabeça com aquilo. Até o momento ele achava assim, não deve ser nada demais, deve ser coisa da minha cabeça, né? Não, acho que está tudo bem. Lá na casa morava a tia dele, né, casada, né, e tinha mais 2 filhos, a tia dele, que eram primos dele. Então, até aí tudo bem, todos receberam ele bem, etc, e ele não sentia nada. Ele até falou pra tia dele, nossa, tia, entrei aqui e senti um gelo. Assim, e ela até brincou falando assim, deve ser por conta do clima, deve ser porque aqui tá mais frio e tal. E ele deu, deve ser por conta disso. Nisso, quando ele chegou no quarto, onde era um quarto de hóspede, ali, ele fala que o quarto era um quarto normal. E ele olhava nas paredes, assim, e ele parecia que tava vendo algumas coisas. Ele não sabia dizer, pareciam rostos, assim, mas quando ele esfregava os olhos, assim, voltava tudo normal. Mas parecia que tinha alguma coisa ali. Mas até aí tudo bem. Na primeira noite que ele ficou ali, algo já aconteceu. Ele fala que de madrugada, simplesmente ele escutava barulho. Mas não barulho dentro do quarto, barulho que vinha da cozinha, de alguma coisa batendo. E ele não sabia exatamente o que era aquilo, o que estava batendo exatamente. Então ele simplesmente vai na cozinha e fica chamando pela tia dele. Tia, senhora tá aí? E nisso ninguém responde. Quando ele vê, a luz está acesa, mas não tem ninguém. E o barulho parou repetidamente. Ele desliga a luz, volta pro quarto e fica lá. Quando de repente, assim pela fresta da porta, assim, dava pra ver uma luz acesa. E aí não faz sentido, porque ele já tinha desligado a luz e não tinha nenhuma luz acesa. Então ele abre a porta de novo e vai andando. Quando ele vê, a cozinha está com a luz acesa novamente e não tem ninguém. Nisso ele fica um pouco preocupado, ele só sai de lá, desliga a luz e sai. Quando ele volta, a luz está acesa, ele simplesmente não vai mais. Deita, coloca a coberta assim por cima e só fica orando que amanheça, que o sol nasça. Só que o sono não vem, nem nada. E, tipo, ele fica agoniado. E aí ele volta e a luz tá acesa. Quando ele vê, de repente, parece que tem uma pessoa passando. Sabe? Ele viu a sombra, parou de frente do quarto onde ele tava e bateu na porta 3 vezes. Nisso ele fala que ele não conseguiu abrir e ele só pergunta, tia, é a senhora? Tia, só que ninguém responde. Depois simplesmente sai. E nisso a luz se desliga. E ele, depois disso, não aconteceu nada mais. Então, quando simplesmente no outro dia, ele pega e fala, tia, aconteceu algo muito estranho. Alguém estava aqui na cozinha? Né? Os primos dele falam que não, estavam dormindo. Ninguém estava ali, a tia dele fala, o marido da tia dele também fala. Ninguém estava ali, todo mundo estava no seu quarto dormindo. E aí ele pega e fala o que aconteceu. Não, porque a luz estava acesa, eu vim aqui, desliguei, depois alguém deve ter acendido, não sei. Eu desliguei e continuou acendida. E depois eu vi, tipo, que uma pessoa. Nisso ele pega e fala que todo mundo ali na casa fica, tipo, um se olhando, tipo, que todo mundo sabe de uma coisa, mas ninguém fala. Pois é. Ele fala que todo mundo fica se olhando assim e fala, ai, que estranho, né? Sei lá, às vezes foi alguma coisa, alguém que passou aqui, não sei. Mas ninguém fala nada. Mas ele acha que tem algo acontecendo ali e ele sabe o que tá acontecendo, só não quer falar pra ele não se assustar. Porque eles ficam se olhando como
soubesse o que estava acontecendo. E aí, passa o dia todo, tudo tranquilo, nada muda, etc. Eles saem, voltam para casa. Quando ele pisa o pé novamente dentro da casa, ele sente aquele calafrio, aquele aperto. E ele já começa a sentir, falando, tem alguma coisa estranha. Ele liga pra mãe dele, né, que fala, mãe, eu vim aqui na casa da minha tia e tal, não sei o que, eu falei pra senhora, e tá acontecendo algo muito estranho, né, ontem à noite eu fiquei aqui e aconteceu isso e isso, né, contou pra mãe dele. A mãe dele pega e fala, nossa, bem coisa espiritual mesmo. Você perguntou pra sua tia, tudo? Aí ele fala, ele pega e fala, fica, pressiona ela, porque certamente ela sabe de alguma coisa. Nisso ele pega e fala, não, deixa quieto, só aconteceu isso, daqui a pouco eu vou embora, não vou ficar muito tempo aqui e tal. Aí na noite, ele tá dormindo e acorda de madrugada. E quando ele acorda de madrugada, ele escuta um barulho, como se tivesse algo quebrando, pessoas mexendo em alguma coisa. Ele levanta, né, vai de fininho, abre a porta. Quando ele vê, ela está acesa novamente. Ele vai até a cozinha e não tem ninguém, não tem barulho nenhum, só um silêncio, um completo silêncio. Nisso ele volta assim, ele fala que já tava se tremendo. Ele volta, tranca a porta, fica ali, ele nem desliga a luz, ele deixa a luz acesa. De repente essa luz desliga e liga, desliga e liga. Então tipo, parece que deu um curto-circuito, então a luz fica ligando, desligando, ligando, desligando, desligando. Até que ela simplesmente desliga por completo e fica tudo escuro. Quando de repente ele vê um vulto novamente preto. Só que como tá escuro, tipo, é uma sombra bem mais escura do que o escuro, sabe? Tipo, fica bem evidente que tem alguém ali. E nisso parece que tá passando pela parede. Ele fala que fica se tremendo todo e fica olhando pra onde é que tá indo. Porque tá passando assim pela parede, de repente some. Sabe? Parece que a qualquer momento vai pular em cima dele, a qualquer momento vai sair da parede ali, vai sair andando. E ele fica com muito, muito medo e fica sem entender o que é que está acontecendo. Então, até aí tudo bem. Ele pega, levanta novamente, abre a porta do quarto e olha pra ver se tem alguém. E nada, nada. Ele simplesmente deita e fica ali. E ele para e fala, não, que amanheça logo. Que amanheça, que amanheça, que amanheça. E aí amanhece, não acontece mais nada, ele não fala nada com a tia dele e fica ali. Só que depois a tia dele pergunta, você viu alguma coisa hoje? Sentiu alguma coisa? Ele fala, só balança a cabeça assim, ó. Tipo, senti. E ela pega e fala, que droga. E ele fica, como assim que droga? E não fala mais nada. Terceira noite, ele começa a ouvir barulho. Só que a pior noite dele é essa terceira noite, que não deixa ele mais dormir em paz. É quando ele escuta o barulho novamente, ele abre a porta e vê aquilo. Volta pro quarto e tá tudo tranquilo. Até que ele começa a ver e a porta bate. Alguém tá batendo muito. E aí ele olha, não sabe quem é. E aí alguma coisa do lado de lá pega e fala, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E ele, não, sai daqui, sai daqui. E aí a voz vai aumentando o tom, deixa eu entrar, deixa eu entrar. E batendo cada vez mais forte. Até que ele grita, dá um alto grito mesmo ali. E as pessoas do quarto saem correndo e entram no quarto dele. E aí a tia dele tá ali, os primos e tal. O que foi? O que foi? E ele, tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Por favor, eu não quero ficar aqui, eu não quero mais dormir aqui. Ele pergunta pro primo dele se pode dormir lá com eles e ele vai. Não quero mais ficar aqui, não quero, não quero. E aí, quando é no outro dia, ele pega e fala, tia, eu não quero mais ficar aqui, tá acontecendo algo, tá acontecendo várias coisas, eu não quero mais ficar aqui, eu não tô conseguindo, eu não tô até passando mal. E aí a tia dele pega e fala, calma, toma um copo d'água, tal, relaxa, etc. E aí, não, tá acontecendo algo muito sinistro nessa casa e eu não sei o que é. E aí a tia dele pega e vai contar o que é que tá acontecendo ali. Ela pegou e falou assim, olha, essa casa é alugada, né, você sabe, enfim. Nessa casa aqui, fala que um casal moravam aqui, né, eles moravam e tal, muito tempo junto, etc, e eles brigavam muito. O cara era um cara muito, muito agressivo e ele acabou batendo na mulher tanto, que a mulher chegou no momento que ela morreu, sabe, ela morreu. Ele simplesmente fugiu, né? E o pessoal encontrou ele, trouxe ele pra casa e
deram fim nele também aqui dentro da casa. E depois disso, essa casa, né, foi alugada para outras pessoas, etc. E acabou que eu tava precisando de um lugar pra morar, né, um lugar mais barato e tal. E como você pode ver, uma casa grande, com um preço ok. E a gente acabou aceitando. E todo mundo aqui da casa vê os espíritos, ouve batidas, a luz acendendo e tal, mas todo mundo aqui já conhece as coisas. Ela falou assim com uma naturalidade, como se aquilo ali fosse... Ah, isso aqui acontece, normal. Ai, vulto? Ui, não, relaxa, fecha os olhos. Não vê, é isso. Ele disse que ficou aterrorizado, ele falou, não fico aqui mais nenhum dia, sei lá o que esteja aqui, eu não quero participar. E ele pega as coisas dele e vai embora, simplesmente, ó, um beijo, e é isso. Foi isso que ele fez, ele foi embora. Ele fala que ele nunca supera isso, ele nunca mais foi ver a tia dele, sabe? Assim, porque ele ficou aterrorizado com a situação. Tipo, uma pessoa matou a outra dentro da casa, e aí o povo tá morando numa casa onde tem um espírito que ninguém sabe se é o da mulher, se é o do homem, se é vingativo, se quer vingança, ou se tá querendo, como é que se diz, uma libertação, né? Ninguém sabe de nada. E o povo, pra eles, tá tudo bem, tudo ok. Então, pra ele não dava, sabe? Ele fala que foi uma experiência muito marcante na vida dele e que ele não quer passar nunca mais, e que toda vez agora que ele sentir, né, que ele tem como sentir a presença, se tem algo legal ou não, ele simplesmente agora só fala, ó, que não é legal, tchau, e é isso. Gente, que legal, né? Eu gostei desse relato, é bem interessante mesmo. Olha, não ficaria nem no primeiro dia. Chegou no primeiro dia, vi isso, falar, ó, vou ficar aqui não, sinto muito, tô vendo vulto, coisa que não tô conseguindo dormir, não tá dando certo isso pra mim não, ó. Vou me embora. No primeiro dia, não ia no terceiro não, ia no primeiro. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.